Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Como é que estão? Tudo bem? Vamos tentar colocar aqui o nosso tema da live de hoje. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Tô vendo o pessoal entrando. E aí, galera bonita, tudo bom? Opa, virou aqui. Tá. Me digam como é que estão? Tudo certo? Opa, fixei mal, desafixar. E aí, pessoal, tudo bem? Estou escrevendo aqui, tá? Opa, desafixar. Vamos conversar sobre lavagem de dinheiro hoje? Opa. Tudo bem, Claudinei? E aí, Robertinho, Brasília, como é que estão? Meu amigo Henrique, direito a dever. Tudo certo, hein? Tudo certo, né? Arrumando o celular, esperando vocês entrarem pra gente, começar. Oi, Vanessa, Vitor, Jana, e aí? Tudo bem? Tudo certo, né, pessoal? Vamos lá, então. Vou fixar um comentáriozinho aqui. Lavagem de dinheiro com o @prof. Alexandre Salim, publicar. Fixar o comentário. Fixado. Lavagem de dinheiro com o @prof. Alexandre Salim. Charles Lima, meu amigo. Tem que fazer sorteio do seu livro, hein, professor? Eu tenho que fazer, meu amigo. Sabe que essa é uma época para nós, autores, que ela é difícil para sorteio porque a gente depende das editoras, né? Porque os livros chegam sempre mais nos primeiros meses do ano, né, para a gente sortear. Mas nada impede que a gente faça um sorteio e depois eu peço para a editora mandar para vocês. Vamos lá, Robertinho, Charles. E aí, Andrei? Vai ser aula? Vai ser, meu amigo. Tá ali, ó. Vamos conversar sobre lavagem de dinheiro, tá? Aracaju na área. Um beijo, pessoal dessa terra maravilhosa de Aracaju. E aí, Manuel, meu amigo, tudo bem? Nós vamos conversar sobre direito penal, como sempre fazemos às segundas-feiras. Então, aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Alexandre Salim, sou professor de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial. Sou parceiro deste perfil tão bacana que eu amo direito. E aí, Caleb, meu amigo, tudo bom? Ézio? E aí, professor? Vou ser colega, estudando muito. Não tenho dúvida, meu amigo Ézio. Como é que está? Natal na área do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, eu não canso de dizer, né? Direito na área. Acho que a Federal da Bahia passou ali, foi muito rápido, não consegui ver. Um beijo para vocês, tá, pessoal? Eu sou promotor no Rio Grande do Sul, aqueles que não me conhecem, então, muito prazer. Sou titular da primeira promotoria criminal de Caxias, Rio Grande do Sul, onde nós fazemos os tribunais do júri. Petrolina, Pernambuco. Muito legal. Rodrigo M. Flores, futura autoridade policial. Vamos lá. Vamos lá, Andrei. Vamos lá. Quem é que tá lá? Branca Manaus. Olá, professor. Um beijo para Manaus, um beijo para Lagoas, Uberlândia. Que legal. BH. BH é a terra de gente bonita, né? Ouro Preto. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando e vamos conversar sobre este tema maravilhoso que é o direito penal. Canguçu, Aline Heinemann. Tudo bom, querida Aline? Como é que tá Canguçu, hein? Qual é? A colega tá ali ainda? Era a Karina, né? Goiânia, Goiás, Feira de Santana, terra maravilhosa, Rio de Janeiro, capital, aquele abraço. Blumenau é terra de gente bonita, Blumenau é mesmo, hein?
Salim, o promotor mais brilhante. Obrigado, meu amigo. Pernambuco na área. Alexandre. Paraná, Autônia, meu xará. E aí, Ceará, quem é que tá? Ednê. Canoas, ó, tá perto de mim. Grande Maurício de Canoas, Cuiabá, terra maravilhosa. Tô mandando um salve pro César Augusto 27. Tudo certo, Aline? Canguçu, que legal. Trabalhei aí, sabia? Vamos lá, vamos lá. Obrigado por responder meus comentários. Vai ficar disponível, meu amigo Andrei. As lives, elas sempre ficam disponíveis, as minhas de segunda-feira, por 24 horas no perfil do Amo Direito, tá? Mas depois o pessoal do Amo Direito transforma em podcast. Então vocês podem depois escutar quando vocês quiserem todas as minhas lives, tá? Boa noite, Miguel Del Carmo, meu amigo, Carlos Dovan. Dovan ou Dovan? Vocês podem encontrar as lives também, que eu faço aqui no Amo Direito, ali no meu canal do YouTube, tá? Professor Alexandre Salim. Vamos lá então? Vamos trabalhar, pessoal? Eu quero a participação de vocês hoje. Batista de São Paulo, capital. Valeu, JB, meu amigo. Quero a participação de vocês na nossa live de hoje, tá? Michele Ticiane. E aí, vamos começar? Bom, a lavagem de dinheiro, pessoal, ela está muito ligada, está muito relacionada à questão do próprio crime organizado, né? Manda um salve pro meu amigo Neguinho. Ô, Neguinho, vai estudar, meu amigo. Vamos lá. Félix Henrique, São Luís do Maranhão. Esse cara é fera, o Félix Henrique, sabe muito direito penal. Maurício de Teresina, muito bom ter vocês aí, tá? Bom, eu dizia que a lavagem de dinheiro, ela está muito relacionada à questão do crime organizado, à questão da organização criminosa. E nós já tivemos lá atrás uma lei do crime organizado, a 9.034, que, pasmem vocês, ela não definia o que era crime organizado. Ela punia a integrar a organização criminosa, mas não dizia o que é crime organizado. Então nós promotores e procuradores da República que trabalhamos com a seara criminal, nós nos valíamos da Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo que foi promulgada no Brasil em 2004 por meio de um decreto, o Decreto 5015. Só que havia muita crítica, principalmente dos advogados criminalistas, dos defensores públicos, de setores ligados à defesa, dizendo, para aí, promotor, você está trazendo o conceito de organização criminosa da Convenção de Palermo, correto? Correto. Por quê? Porque a lei brasileira não prevê. Tá, mas só um pouquinho. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, e o Código Penal, no artigo 1º, dizem que não há crime sem lei anterior que o defina. E não sem tratado internacional, e não sem convenção internacional anterior que o defina. É sem lei anterior que o defina. Pois é, um argumento muito forte. O que acontecia? Nós tínhamos ali uma ofensa ao princípio da taxatividade. Se punia integrar organização criminosa, mas não se dizia o que era organização criminosa. Vem uma lei de 2012 e que acaba conceituando organização criminosa, exigindo 3 ou mais pessoas, mas esta lei depois acaba sendo, neste particular, tacitamente revogada pela atual lei do crime organizado, a 12.850, que fala em 4 ou mais pessoas. Então o conceito de organização criminosa hoje está na lei 12.850 de 2013, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, que exige 4 ou mais pessoas. E eu dizia a vocês que tanto a 12.850, que fala do crime organizado, quanto a 9.603 de 98, que fala da lavagem, são leis que devem sempre ser lidas de forma atrelada, devem estar linkadas. Não é à toa que se fala em lavagem de dinheiro e que se remonta ao crime organizado da década de 20, lá em Chicago. Pois é, com ele mesmo, com Al Capone. Lá em Chicago, o crime organizado lavava o dinheiro, dissimulava a origem ilícita do dinheiro. Então todo este ganho que se dava com o crime organizado era escondido, era lavado, era dissimulado em lavanderias. Por isso se fala muito em branqueamento de capitais. É um termo que muitos acham politicamente incorreto. Branqueamento de capitais, porque haveria
uma certa conotação preconceituosa ali. Eu acho, na verdade, uma bobagem isso, porque na verdade não tem nenhum tipo de conotação racial ali, tá? Branqueamento de capitais no sentido de lavar, de lavagem de capitais, de lavagem de dinheiro. Bom, a lavagem de dinheiro, ela pressupõe que nós conheçamos algumas gerações no que diz respeito à legislação. Então nós vamos falar agora de um tema que é super importante, pessoal, que são as gerações, alguns falam em dimensões, das leis que tratam da lavagem de dinheiro. Uma primeira geração, ou uma primeira dimensão, que é aquela que surgiu com as primeiras leis de lavagem, dizia que se lavava dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Em outras palavras, pessoal, só havia um crime antecedente. Eu lavava dinheiro oriundo do tráfico de drogas. É assim que nasceu a lei de lavagem mundo afora. As primeiras legislações específicas sobre lavagem, todas eram de primeira geração ou de primeira dimensão. Se lavava dinheiro oriundo do tráfico. Depois nós chegamos a uma segunda geração, uma segunda dimensão, uma segunda geração de leis de lavagem. Leis que já trazem um rol de crimes antecedentes, onde está o tráfico de drogas, mas não somente ele. Há um rol de crimes antecedentes. Foi assim, meus amigos e minhas amigas, que nasceu a nossa legislação. Foi assim que nasceu a Lei 9.613 de 98. Foi assim. Socorro, querida, vai ficar disponível, tá? Nas primeiras 24 horas fica aqui no Stories do Amo Direito e depois eu coloco lá no meu canal do YouTube, tá? Vani, minha querida amiga. E aí, Vani? Tudo certo? Então, o que é a segunda geração das leis de lavagem? Esta segunda geração de leis mundo afora trabalha com um rol de crimes antecedentes. Claro que é um rol taxativo, que não poderia ser ampliado. Um rol taxativo que prevê, por exemplo, o crime de tráfico, por exemplo, o crime de terrorismo, por exemplo, o contrabando, por exemplo, crimes contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, crimes que estão num rol fechado, taxativo, que não pode ser ampliado. Foi assim que nasceu a Lei 9.613 de 98 no Brasil. Foi assim que nasceu a nossa lei de lavagem de dinheiro no Brasil, pessoal. Uma lei de segunda geração ou de segunda dimensão. Olhem a pergunta que eu vou fazer. É possível a lavagem em cadeia? Isso é pergunta de segunda fase de Ministério Público, hein? E a gente está treinando aqui no perfil do Amo Direito. É possível lavagem em cadeia? É possível a lavagem da lavagem? A tua resposta deve ser depende. Depende se o crime antecedente pode ser também lavagem. Pois é. Se vocês abram aí no computador de vocês, se vocês tiverem acesso, abram aí. Coloquem na internet Lei 9.613 e vejam que há um artigo 1º todo riscadinho. Por quê? Porque até 2012, meu amigo Arthur, achou difícil a pergunta? Ô, show, cara, muito bom. Vamos lá, Charles, meu amigo. Até 2012, Charles, até 2012, Arthur, nós tínhamos um rol fechado. E este rol fechado trazia uns crimes. Se vocês abrirem a lei de lavagem, vocês verão quais crimes eram admitidos como crimes anteriores à lavagem. De novo, o tráfico de drogas, o financiamento ao tráfico, o terrorismo, o financiamento ao terrorismo, o crime de contrabando, os crimes de organização criminosa, crimes contra a administração pública. Então veja, se nós olharmos este rol de crimes antecedentes, nós não vamos encontrar a lavagem. Então, pessoal, até 2012, quando houve a alteração ao artigo 1º
da nossa lei de lavagem, não cabia lavagem em cadeia. Não cabia, Claudinei, lavagem da lavagem. Por quê? Porque não havia previsão do crime de lavagem no rol antecedente, o rol fechado de crimes antecedentes que admitiam uma posterior lavagem. E, pessoal, tudo muda em 2012. Porque se vocês observarem, a nossa legislação, a 9.603 de 2012, ela foi alterada. Em 2012, a nossa legislação passa a ser uma legislação de terceira geração. Passa a ser uma lei de terceira dimensão. Por quê? Porque o artigo 1º vem alterado, pessoal, anotem aí, pela 12.683. A lei 12.683 de 2012 altera de maneira substancial a lei de lavagem. E onde nós tínhamos um rol de crimes antecedentes, Davi, essa lei vai ser importante para a tua preparação, meu amigo. Segundo semestre, mas já se preparando para a OAB, se preparando para concurso público. Vamos lá. Alguma coisa que eu estou falando hoje vai vir na prova do Rodrigo M. Flores. Hein? Não cabe dólar eventual? O que você disse ali? Não cheguei a pegar. Ó, não peguei, meu querido amigo. A gente já vai falar do elemento subjetivo, tá? Olhem só então. Vem a lei de 2012 e diz que agora não há mais um rol de crimes antecedentes. Vai nos dizer que lavagem de dinheiro, ela pressupõe qualquer infração penal antecedente. E vocês que estão no começo da faculdade, o Davi no 2º semestre, o Neto no 4º semestre, vocês têm que saber que infração penal é o gênero. Quem é que me diz aí? Infração penal é o gênero para duas espécies. Vamos lá, pessoal, eu quero a participação de vocês. Infração penal no Brasil é o gênero para duas espécies. Vamos lá. Vamos falar sobre isso aí, meu amigo Rodrigo M. Flores. Vamos falar. Infração penal é o gênero para duas espécies. Quais são? Matou meu amigo Mop 96. Matou Vinícius, meu amigo. Vocês estão com tudo. Galera do bem, galera inteligente. Vamos lá. Cai na pós? Cai na pós. Claro que cai na pós, tá? Na minha pós, pelo menos, cai. Eu tenho um módulo na minha pós, pessoal, que é Direito Penal Econômico, onde nós estudamos lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a 7492, crimes contra a Ordem Tributária, a 8.137, crimes contra a Economia Popular, a 1521, tudo dentro deste módulo Direito Penal Econômico. Então, meu amigo, minha querida amiga Claire, vamos lá, resenha jurídica oficial, estamos com tudo aqui neste perfil maravilhoso do Amo Direito, hein? Matou crime e contravenção, matou, vai cair no TJMA, vai cair. Vamos lá. Infração penal no Brasil é o gênero para duas espécies. De um lado crime, do outro a contravenção. Crime no Brasil é a mesma coisa que delito. Crime ou delito de um lado e contravenção do outro. São as duas espécies do gênero infração penal. Portanto, hoje, quando o artigo 1º da lei de lavagem, Claire, a gente está falando sobre lavagem de dinheiro, então abre a tua lei 9.613 de 98. Quando o artigo 1º da 9.613 fala que nós podemos lavar dinheiro oriundo de qualquer infração penal antecedente, abriu o leque. Abriu o leque para crimes e contravenções. Para crimes e contravenções. Não, você não pode colocar ato infracional, meu querido, tá? Por quê? Porque ali nós temos infração penal. Infração penal é crime ou é contravenção. Artigo 1º da LICP, Lei de Introdução do Código Penal, Decreto-Lei 3914 de 41, tá? Nós tínhamos um problema, e há esta particularidade no Brasil do jogo do bicho, né, pessoal? O jogo do bicho é contravenção. O jogo do bicho é muito forte em certas regiões do país. Pega em Rio de Janeiro, por exemplo. Mas é no Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Sul também. Nós temos um problema enorme com o jogo do bicho, com máquina caça-níquel. Tem gente que deixa o salário inteiro em máquina caça-níquel e jogo do bicho. É uma contravenção. Até 2012, pessoal, não se podia falar em lavar dinheiro oriundo do jogo do bicho.
Por quê? Vocês entenderam? Porque a nossa lei nasceu como uma lei de segunda geração. Uma lei que trazia um rol fechado de crimes anteriores. Alguns crimes que não podiam ser ampliados. E contravenção não é crime. Então não tinha ali jogo do bicho. Não se podia falar, olha o absurdo, até 2012, em lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho. A coisa muda em 2012, com a alteração que vem a nossa lei de lavagem, que passa a ser uma lei de terceira geração. Hoje nós podemos falar em lavar dinheiro oriundo de qualquer infração penal, seja ela um crime, seja ela uma contravenção. Então hoje sim, quem lava dinheiro oriundo do jogo do bicho, pratica lavagem. Quem lava dinheiro de qualquer contravenção, pratica lavagem. E aí eu volto à pergunta que eu fiz para vocês. É possível no Brasil a lavagem em cadeia? Ou poderia vir assim, é possível no Brasil a lavagem da lavagem? A lavagem da lavagem? A lavagem em cadeia? A resposta de vocês, minhas amigas e meus amigos, é depende. Até 2012, antes da reforma à lei de lavagem, não. Porque a lavagem não era crime antecedente no rol fechado. No rol taxativo. Agora hoje, não tem mais rol, pessoal. Hoje se fala em lavar dinheiro oriundo de qualquer infração penal. Qualquer crime anterior ou contravenção anterior. Então, hoje, sim, é possível a lavagem em cadeia. Hoje, sim, é possível a lavagem da lavagem. 10, né? Bom, seguindo. Se nós pudéssemos conceituar lavagem de dinheiro, isto vai para os meus amigos que estão nos primeiros períodos, nos primeiros semestres aí da faculdade. Como é que vocês conceituariam lavagem de dinheiro, hein, pessoal? Vamos lá, para o pessoal que está começando. E aí, Ronaldo, meu amigo? Grande Rodrigo M. Flores. Vamos lá, Henrique Dotto. E aí? Se nós pudéssemos conceituar lavagem de dinheiro, seria como? É só vocês pensarem. Lavagem de dinheiro é a desvinculação ou o afastamento do dinheiro da sua origem ilícita. Isto é lavagem de dinheiro, numa linguagem que fica fácil de vocês entenderem. É a linguagem que eu passo para os meus alunos em sala de aula. Lavagem de dinheiro é o afastamento, é a desvinculação do dinheiro da sua origem ilícita. Olha só, vou pegar aqui o conceito do meu amigo Fontana, que sabe muito, esse cara sabe muito penal. Tentar dar uma aparência de ilícito à origem ilícita do dinheiro. Matou. Muito bom. Tentar tornar lícito o dinheiro oriundo de forma ilícita. Tá bom também, Gabriel. Tá bom sim. Esconder a origem do dinheiro. Tá bom, Davi. É isso aí. Isto é lavagem de dinheiro. Nós vamos desvincular, nós vamos afastar o dinheiro da sua origem ilícita. É por isso, pessoal, que em termos didáticos se fala que a lavagem pressupõe 3 fases: a conversão, a dissimulação e a integração. Na conversão, nós vamos transferir este dinheiro que foi ganho de maneira ilícita para outro local. É muito comum, pessoal, na conversão, e que é conhecido em inglês pelo nome placement, o placement. Então a nossa conversão, é muito comum a técnica, cuidem agora, do smurfing. Quem é que escreve para mim? Escreve aí, por favor, Rodrigo. Por favor, Rodrigo M. Flores, meus amigos. Smurfing. Gabriel Fontana, escreve aí para mim. Smurfing. Escreve smurfing. Smurfing, né? Smurfing. Dos Smurfs. Com certeza, todos vocês conhecem os Smurfs, né? Não sou eu o único velho aqui da live, né? Ei, a minha filhinha Laurinha não conhece os Smurfs. Eu tento mostrar os desenhos antigos para ela. Alguns ela não se interessa muito, né? É aquele bichinho azul. É isso aí, meu velho. É aquele bichinho azul, tá? Não, se escreve smurfing, tá? Smurfing. Ei? Isso, Smurf, matou. Olha ali, Smurf, mas vocês põem ING no final. Smurfing. É a técnica do smurfing. O que é a técnica do smurfing?
É muito comum, pessoal, e eu faço investigação de tráfico de drogas, né, na minha atividade de promotor, os traficantes fazem o quê? Eles depositam pequenas quantias, de forma anônima. Matou, exatamente como o Neto escreveu ali, Smurfing, tá? Como o Rodrigo escreveu Smurfing, Claudinei Smurfing, mataram. Carol, obrigado, querido Smurfing, Júlia Smurfing, mataram. Pensem comigo. Vários depósitos que são realizados de pequenas quantias e de forma anônima, para não identificar a fonte, né? Então, ao invés de eu depositar 50 mil reais de uma vez só, e aí eu vou ter que identificar a fonte, colocar CPF, ou se for PJ, um CNPJ, se for uma PJ, um CNPJ, tá? Se for uma pessoa física, um CPF. Então, vejam, nós temos esta técnica do Smurfing, que é depositar pequenas quantias, ao invés de uma grande quantia, de forma anônima, para esconder a origem ilícita do dinheiro. Então vocês têm que entender que na técnica na primeira fase, na conversão, que é o placement, eu vou deslocar, eu vou transferir o dinheiro que foi obtido de forma ilícita para outro local. É muito comum mandar o dinheiro para outro país. Então aqui no Rio Grande do Sul nós temos o problema aqui com o Uruguai, etc., Paraguai. Então o sujeito vai passando, passa a ponte da amizade, vai passando a fronteira e vai levando um pouquinho, cada vez que passa um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Bom, lá do outro lado da fronteira ele tem o dinheirão que ele auferiu de maneira ilícita. Então esta é a primeira fase da lavagem. Esta é a fase da conversão, é a fase do placement. Eu vou transferir o dinheiro que foi auferido de maneira ilícita para outro local. E aí nós chegamos... Paulinha, tudo bom, querida? E aí, Duda? Na segunda fase. A segunda fase é a fase da dissimulação, o chamado layering em inglês. A fase da dissimulação. Eu vou dissociar o dinheiro da sua origem ilícita para evitar um rastreamento. E nós chegamos à terceira fase, que é a fase do recycling, da integração, integration ou recycling. Quando o dinheiro é misturado a outro dinheiro que é limpo. O dinheiro, aspas, sujo, é misturado ao dinheiro limpo. E misturado ao dinheiro limpo depois, ele é empregado em negócios lícitos. Então agora eu tenho meu dinheiro todo misturado, o que eu ganhei com tráfico de drogas, misturado ao que está na minha conta, e eu compro um imóvel. Então é a terceira fase, o recycling, integration, a integração, que é a lavagem propriamente dita. Bom, estas três fases são puramente didáticas para facilitar, minha querida Babi. Um beijo, tá? Vamos lá, penal na veia. O penal é a disciplina mais apaixonante do direito, né? A gente tem que reconhecer, o penal é a vida como ela é. Hein, pessoal? Eu vou depois fazer uma live. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, vocês olhem lá, tá? @prof.alexandre_salim, sobre os delatores e os delatados. Sobre esta decisão polêmica do STF. A questão é, delatados devem falar somente depois de delatores dentro do processo? Porque são todos réus, né? Réus delatados, réus delatores. Os réus delatados têm ordem, então, para o interrogatório? Tem ordem para as alegações finais? Essa é a questão. O STF, pela segunda turma, diz que tem por maioria, tá? Essas três fases da lavagem de dinheiro, conversão, dissimulação e integração, elas são puramente didáticas. Nós não precisamos das três fases para a consumação do crime de lavagem, deixando bem claro, tá? Não precisamos, perfeito, abrir empresa fantasma, Babi, isso aí, querido, um beijo, tá? Não precisamos das três fases e eu com uma bolinha na mão, agora que eu vi, né? Isso aqui foi um presente do meu filhinho, tá? De Dia dos Pais, me deu uma bolinha de futebol. Não precisamos das três fases para a consumação, tá? Eu vou agora, meu amigo Guto, penal por amor, penal na veia, como eu digo, né? Hein? Vamos fazer, Gabi. Ô, Gabriel, vamos fazer uma live sobre a 8.072. Vamos fazer sim, tá? Vamos agora para a pergunta do meu amigo Rodrigo M. Flores.
A questão é a seguinte: no que tange ao elemento subjetivo, a lavagem é um crime doloso. Não há lavagem culposa no Brasil. A lavagem é um crime eminentemente doloso, que pode ser praticado, Neto, tanto por dolo direto quanto por dolo eventual. Ah, mas pode ser dolo eventual? Pode. Pensa comigo. Eu quero que vocês pensem, e o Rodrigo M. Flores trouxe o caso lá do... Tem um filme, né, chamado Assalto ao Banco Central, que é o caso lá do Banco Central de Fortaleza. Vocês sabem que tá errado esse título do filme, né? Tem nada de assalto ao Banco Central. Não tem violência, não tem roubo. O que nós temos ali, se o filme tivesse o nome técnico, seria furto qualificado pela escalada ao Banco Central. Entrar por baixo cavando um túnel é qualificadora da escalada. Furto qualificado pela escalada ao Banco Central. Pensa comigo. Eu tenho uma loja de carros. Chega um sujeito na minha loja com uma sacola de dinheiro e diz assim: eu quero o melhor carro da loja. Olha, aquele lá custa 200 mil reais. Tá aqui, ó, 200 mil reais. 200 mil reais. Eu tô pagando à vista, quero levar agora. Tá? Não precisa nem de nota. Melhor até que nem saia a nota. Bom, a questão é: eu, comerciante, eu, dono da loja, eu posso aceitar? Existe uma teoria no Brasil, pessoal, que é a teoria da cegueira deliberada. Chamada também de teoria das instruções da avestruz. Esse nome é engraçado, né? Teoria das instruções da avestruz. Por quê? A avestruz, quando ela está numa situação de perigo, ela se vê em risco, o que ela faz? Pum! Ela coloca a cabeça no buraco. Ela coloca a cabeça no buraco. Então veja, esta é a teoria da cegueira deliberada. A teoria das instruções da avestruz. Isso, das instruções da avestruz, tá, Rodrigo? Vejam, eu, comerciante, me coloco voluntariamente em uma situação de erro de tipo. Essa é a questão. O agente, pessoal, se coloca voluntariamente em erro de tipo. Então ele se coloca em uma cegueira deliberada. Ele não quer ver, ele está pensando só no lucro. Ele não quer enxergar o óbvio. O óbvio, tá? A delação está no parágrafo 5º da lei. Perfeito, Gabriel. A delação ou colaboração premiada está no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei de Lavagem 9.603 de 98. Então a lei de lavagem, ela pode ser, o crime de lavagem, pode ser praticado por dolo direto ou por dolo eventual. No dolo eventual, nós trabalhamos muito em sala de aula a teoria da cegueira deliberada ou das instruções da avestruz. Tá? Não cabe forma culposa, lembrem disso. Tá? A partir do artigo 2º da lei, pessoal, nós temos questões processuais que são muito, muito importantes. Porque pensa comigo, eu estou trabalhando com lavagem de dinheiro oriundo de um crime anterior de tráfico de drogas. A questão é, eu preciso da comprovação do crime anterior de tráfico? Eu preciso do trânsito em julgado da condenação definitiva do crime anterior de tráfico? São questões que vão aparecer na prova de vocês. E o código, desculpem, e a lei de lavagem 9.603, ela diz que não. Eu falo no finalzinho da autolavagem. Pode deixar, Rodrigo, deixa comigo, tá? Eu falo sobre isso depois. A lei 9.613 diz que nós temos que ter uma prova, uma demonstração, uma materialidade do crime ou da contravenção antecedente. Como é que nós, promotores criminais, fazemos quando nós denunciamos lavagem? E eu já antecipo para vocês, regra geral é justiça estadual, não é federal. Já falo disso para vocês, tá? Bom, nós tiramos um xerox, uma cópia do crime antecedente ou da contravenção antecedente, dos autos daquela infração penal antecedente e juntamos na denúncia e tocamos para frente o crime de lavagem. Então eu preciso de uma demonstração de que existe
de uma materialidade da infração penal antecedente. Agora, eu não preciso de um trânsito em julgado em uma condenação da infração penal antecedente. Olhem a pergunta que eu vou fazer agora. Eu quero a participação de vocês. Digamos que o crime antecedente seja tráfico de drogas, só que ele está prescrito. O tráfico de drogas é o crime antecedente à lavagem e está prescrito. Nós podemos, mesmo assim, trabalhar de forma autônoma com a lei de lavagem? E aí? O crime antecedente está prescrito. O tráfico de drogas, no meu exemplo, prescreveu. O sujeito está lavando dinheiro hoje do tráfico, que está prescrito. Eu posso mesmo assim trabalhar com a lavagem? Claudinei disse não. Quem dá mais? E aí? E aí? Olha só, o Helder disse sim. Vani disse sim. Se a Vani disse sim, vocês já sabem, né? É sim. E aí, Carolzinha? É sim. É sim, é sim, é sim. A questão é a seguinte, pessoal. É sim, Jonas, é sim, tá? Vocês vão ler, me prometam que vão ler. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Lavagem. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Lavagem. Que vai trabalhar, que vai nos trazer a total independência, uma total autonomia do crime de lavagem. Haverá o crime de lavagem de forma autônoma, mesmo que o autor seja desconhecido. Mesmo que ele não tenha culpabilidade. Por exemplo, seja um adolescente infrator. Mesmo que nós tenhamos, pessoal, mesmo que nós tenhamos prescrição no fato antecedente. O autor pode não agir com culpabilidade. O autor pode ser desconhecido. O crime pode estar prescrito. Boa noite, Wagner, meu amigo. Ludmila, beijo, querida. Mesmo assim, é possível o processamento da lavagem em face da sua total independência. E ao contrário do que muitos pensam, pessoal, a lavagem é processada pela gente na Justiça Estadual. Eu falo a gente porque eu sou promotor de justiça, eu trabalho na Justiça Estadual e não na Federal. As pessoas acham que a lavagem vai para a Federal. Ah, não, vai para o MPF. Negativo. Só vai para o MPF nas duas hipóteses que estão no artigo 2º, inciso 3º da Lei de Lavagem. Só nas duas hipóteses. Ou há interesse da União, ou, atenção para a segunda hipótese, a infração antecedente de competência da Justiça Federal. Posso repetir a lei? Posso, Mara. A lei de lavagem é a 9.613, de 98, tá? E a independência da lavagem está no artigo 2º, parágrafo 1º, tá? Tá bem? Bom, cuidado então. Pensem comigo. Ó, o Arnaud me pergunta, tráfico de drogas prescrito? Ô, meu velho, e por que não? E por que não? É só você pensar, por exemplo, numa prescrição em concreto. O juiz deu uma pena mínima, diminuída no caso do tráfico privilegiado. Se você for olhar, a pena do tráfico, meu amigo Arnaud, é de 5 a 15. 5 anos são 60 meses, né? 5 vezes 12, 60. Se o juiz der o tráfico privilegiado, ele pode diminuir de 1/6 a 2/3. Tire 2/3 de 60 meses. Você fica com 20 meses, ou com 1 ano e 8 meses. E aí vamos somar que o réu é menor de 21 ao tempo do crime. Ele tem 18, 19 ou 20. A prescrição é contada pela metade. Pronto, prescreveu. Prescreveu, tá? Pensem comigo. Bom, nós temos no inciso 3º do artigo 2º da Lei de Lavagem as duas únicas hipóteses de competência da Justiça Federal. Ou a letra A, interesse da União, ou a letra B, infração penal de competência da Justiça Federal. Então vocês já sabem, e essa vai para o meu amigo Léo, grande Léo Sabino 2019, esse aí é o cara, vai para o meu amigo Léo, meu aluno lá no Mentoring de Direito Penal e de Processo Penal com a professora Licínia Rossi, né? Léo, olha só, se cair na prova que se está lavando dinheiro oriundo de um tráfico internacional de drogas, você já sabe. A lavagem
também será de competência da Justiça Federal. Ou seja, se a infração penal antecedente é de competência da Justiça Federal, toda a lavagem será de competência da Justiça Federal. É o inciso 3º, letra B do artigo 2º da Lei de Lavagem, tá? E, pessoal, eu vou encerrar respondendo, por fim, a indagação do meu amigo Rodrigo M. Flores. É possível a self-laundering no Brasil? É assim que ela é conhecida na legislação, na literatura mundial, self-laundering, a autolavagem? É possível a autolavagem no Brasil? Ou seja, é possível que o autor da infração penal antecedente também seja o autor da lavagem? Isto não é unânime no Brasil em doutrina, Rodrigo M. Flores, mas na jurisprudência dos tribunais superiores, sim, é possível. No Brasil não há reserva de self-laundering, como por exemplo na Alemanha. Há países que fazem a reserva de autolavagem. Ou seja, o autor da lavagem não pode ser o autor do crime antecedente. Tá? Cuidado com isto. Se o Brasil quisesse, ele teria feito esta reserva, como fez, por exemplo, lá na questão do favorecimento real. O favorecimento real, que vai falar expressamente fora dos casos de coautoria ou de receptação. Então, por exemplo, na própria receptação, o autor do furto não pode ao mesmo tempo ser receptador. Mas aqui na Lei de Lavagem não há reserva de self-laundering. Não há reserva de autolavagem. Então o autor, vamos lá, por exemplo, do tráfico de drogas, ele pode também ser autor da lavagem do dinheiro oriundo deste tráfico de drogas. Tá? Pessoal, 22h43, estou encerrando, desejando uma boa noite com vocês. Sonhem com o direito penal, respirem o direito penal e contem comigo na preparação em direito penal, em processo penal e em legislação penal especial, tá? Um dos colegas sugeriu a lei dos crimes hediondos, é um bom tema, quem sabe fazemos este tema na semana que vem. Dinar, querida, se você perdeu, veja depois no Stories do Amo Direito, nas próximas 24 horas, ou em podcast do Amo Direito, ou entre lá no meu canal do YouTube, tá? Professor Alexandre Salim, que eu vou deixá-la salva lá também, tá? Contem comigo, pessoal. Um beijão, tá? Toda segunda-feira, 22 horas, estaremos juntos aqui discutindo este que é o mais sensacional e fascinante dos ramos do direito, o nosso amado direito penal. Beijo para vocês, boa noite.